Premiação recorde do Fluminense após a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Confira aí a bolada que o tricolor recebeu após eliminar a Inter de Milão e a comparação com os rivais que já foram para casa. Bem-vindo ao canal do Leandro Dias, eu falo sobre futebol e Fluminense diariamente. E já peço para você deixar aquele like, aquela curtidinha, que me ajuda tanto, assim como a inscrição no canal também. Seja mais um inscrito, receba notícias e também vamos debater aqui, formar uma comunidade para analisar e conversar sobre esse esporte tão incrível que é o futebol. Feito esses movimentos, o vídeo de hoje é para a gente analisar a premiação dos cariocas nesse Mundial de Clubes. O Fluminense, que fez bonito, está classificado às quartas de final da competição ao eliminar o poderoso Inter de Milão, a poderosa Inter de Milão, atual vice-campeã europeia, uma vitória de 2-0 com uma estratégia muito bem arquitetada pelo técnico Renato Gaúcho e, claro, executada com primor pelos jogadores, um partidaço do Inácio, do Thiago Silva, do John Arias, do Fábio, do Bernal, do Martinelli, enfim. Foi de fato um jogo para o tricolor se orgulhar. E além disso, tem também grana no bolso, cofre cheio, porque esse Mundial oferece uma premiação pomposa para todo mundo que disputou. Os 32 times receberam um valor, ou vão receber, já que temos ainda campeonato a disputar, uma grana para lá de considerável, sem dúvida, a maior premiação já vista numa competição internacional. E o que está deixando um pouco a UEFA enciumada, né? Mas vamos lá, vamos falar do Fluminense, que é o que interessa. O Fluminense está entre os 8 melhores times da competição e vamos acompanhar agora quanto que ele já arrecadou. Tá aí, galera, na tela para você a postagem lá do Planeta do Futebol, o que é algo público. O Fluminense garante um bônus de 13,1 milhões de dólares, ou seja, 72 milhões na cotação atual, por se classificar às quartas de final. Vamos à premiação acumulada até aqui. O Fluminense, só por participar, olha só, galera, só de participação, como um clube oriundo da Conmebol, recebeu 15 milhões e 210 mil dólares, o que dá aí 84 milhões de reais, só de participar. E aí, aos bônus por vitórias e empate. O Fluminense fez 5 pontos. Cada vitória representa 2 milhões de dólares e empate 1 milhão. Então, como o Fluminense venceu uma partida e empatou 2, arrecadou 4 milhões, somando 22 milhões de reais. 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais. Por ter se classificado às oitavas na segunda colocação, e aí depende. Se ele se classificasse em primeiro, ganharia os mesmos 7 milhões e meio de dólares, 41 milhões e 200 mil reais. E por ter feito história, eliminado a toda poderosa Inter de Milão, garantiu, cara, olha aí, quase o dobro, 13 milhões e 100 mil dólares, ou seja, 72 milhões pela classificação às quartas de final, totalizando 39 milhões e 800 mil dólares, ou, arredondando, né, galera, 220 milhões de reais. Gente, é muita grana, é um valor que o Fluminense nunca recebeu na sua história, nem na Libertadores. Se liga aí. Isso é um trechinho do Netflix, olha aí. A quantia supera a arrecadação total de 2023. Olha só, a arrecadação total de 2023. O Fluminense venceu a Libertadores, ficou em 7º no Brasileiro, caiu nas oitavas da Copa do Brasil e foi vice-campeão do mundo. O Fluminense recebeu, com esses campeonatos, 194 milhões. Foi campeão da Libertadores e já recebeu, naquela ocasião, menos do que ter ido às quartas da Copa do Mundo. A importância dessa competição criada pela FIFA. E aí a gente vai fazer a comparação com os nossos rivais, que já foram para casa. O Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras por 1-0, gol na prorrogação do Paulinho, retrancadinho pra caramba, né? Tentou repetir o jogo com a PSG, mas era o Palmeiras e tomou no lombo. Botafogo que já demitiu seu treinador Renato Paiva, dispensado após a desclassificação. Vamos acompanhar.
Tá aí, o Botafogo recebeu os mesmos 15 milhões que o Fluminense, de dólares, mais 7 milhões e meio de dólares pela classificação às oitavas, e o Botafogo fez 6 pontos. 2 milhões pela vitória sobre o Seattle Sounders dos Estados Unidos e 2 milhões pela vitória sobre o PSG da França. O Botafogo, portanto, somou 26 milhões e 700 mil dólares, totalizando na cotação de hoje, eu fiz a cotação a 5,50, 146 milhões e 800 mil reais, uma boa grana, mas bem abaixo do Fluminense. E antes da gente falar do Flamengo, eu quero convidar você a conhecer a VMB Invest, a empresa que me assessora já há mais de um ano, dá aquela força nos investimentos, né? Avalie o perfil de investidor. Se você é arrojado, moderado ou conservador como eu, a VMB vai te dar aquela força, você não vai pagar nada, porque ela é credenciada da XP. Você vai pegar sua grana, levar para a XP e os assessores da VMB vão te dar todo o auxílio necessário. Não vai ficar te empurrando o produto só para eles ganharem, não. Vão avaliar o teu perfil e te indicar os melhores caminhos. QR Code está na tela, você pode também conferir mais através do link na descrição, sem compromisso. Se eu estou anunciando aqui é porque eu confio. E falando do Flamengo, vamos colocar na tela, premiação parecida com o Botafogo, 15 milhões de dólares pela participação, 7 milhões e meio classificações oitavas, o que difere é que o Flamengo fez 7 pontos na fase de grupos contra 6 do Botafogo. Então recebeu 4 milhões de dólares, ou seja, 2 milhões de dólares por vitória, mais o empate com Los Angeles FC, 1 milhão. O Flamengo, portanto, ganha 5 milhões de dólares e não 4 como o Botafogo. E totaliza, portanto, 27 milhões e 700 mil dólares, 152 milhões e 300 mil reais. Perceba a diferença do Fluminense, que foi até as quartas. O Fluminense recebe mais 13 milhões de dólares, é muita grana. Gente, esse Mundial de Clubes, ele está ressignificando tudo no futebol brasileiro. Porque se antes o principal objetivo das equipes é disputar Libertadores, ganhar Libertadores, claro que todo mundo quer ganhar o Mundial, sem dúvida, mas era uma premiação baixa. Em um jogo, geralmente ganhava a equipe europeia. Claro que é muito difícil um sul-americano, aliás, um não europeu, vencer esse Mundial de Clubes com 32 equipes, disputado a cada 4 anos, ou 2 anos, como a FIFA chegou a especular. Mas só de você estar lá, cara, já é muita coisa. Olha a quantidade de dinheiro que os clubes recebem para ir às quartas de final, para ficar apenas entre os 8 melhores. O Fluminense abocanhou mais de 220 milhões, gente. É um valor, como eu botei aí, acima do que todas as premiações somadas no ano que ele foi campeão continental. Então, essa ressignificação, ela te leva a jogar Libertadores não para estar lá, para tentar, em 4 anos, ganhar uma Libertadores e ficar apto a disputar o Mundial de Clubes. Porque ele muda patamar. 200 milhões de reais de premiação, mesmo sem você ser o campeão, cara, é muita coisa. E parabéns ao Fluminense e o Palmeiras também, que recebeu a mesma premiação do Fluminense. O Palmeiras também fez 5 pontos na fase de grupos e avançou, está nas quartas de final, assim como o Tricolor. Gostou do vídeo? Se curtiu, deixa o like. Se inscreva aqui no canal também para ajudar o amigo tricolor, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço, saudações tricolores.